Boa noite, né? Boa noite aí a quem está chegando. Só vou verificar aí com o pessoal para saber se o nosso som aí tá ok, se o som tá chegando bem. Jonathan, dá uma olhadinha para mim, ver se o som tá chegando bem, por favor. Oi? Vou chegar aqui. Eu pedi um ventilador, né? Não ligaram. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né? Meu nome é João Carlos. Eu fiz um vídeo aqui na semana passada e foi justamente sobre a questão de verdades relativas e verdades absolutas. E como é que essas verdades se comportam na hora que você está trabalhando com uma equipe e na hora que você está trabalhando com uma pessoa. Estou dando um tempinho aqui para o restante do pessoal chegar. Quem não viu a live da semana passada, vai poder entrar lá no IGTV do Instagram, e lá nós temos o vídeo que está gravado, ok? Então, assim, como o assunto ele é muito extenso e não é um assunto fácil, eu vou começar aí, por conta do horário, já são 8h30 da noite, e durante a live a gente vai poder trabalhar as questões de interação com o pessoal, ok? Pode ligar. Vê se o som aí tá bom. Ok, muito bem. Então vamos lá. Qual é o objetivo da nossa live de hoje? É justamente falar sobre o id, o ego, o superego e o alter ego na formação de equipes. E por que é importante, primeiramente, saber sobre essa situação? Alguns gestores de equipes têm um arcabouço científico muito bom para trabalhar a questão das equipes. Então você percebe que você tem gestores, coordenadores de equipe que têm uma capacidade, ou pelo menos uma parte de capacitação muito boa para trabalhar as questões da equipe. Muitas vezes, o que falta para complementar, eu diria para complementar, essa questão do arcabouço científico, não é? Algumas questões, elas são feitas por fora da formação. E aí a gente está trocando a informação. Eu não sou especialista na área, apenas pelo fato de trabalhar com equipe há mais de 20 anos, a gente acaba trazendo para essas questões algumas situações de conhecimento que vai fazer com que você tenha uma visão diferenciada na hora que você estiver formando sua equipe ou na hora que você estiver direcionando um grupo ou um conjunto de pessoas. Então, vamos lá para a gente poder entender. Quando a gente fala de id, ego e superego, a gente está trazendo da parte da psicanálise alguns conceitos que eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos, mas só para que a gente possa entender como é que funciona essas questões dentro da psique. Quando a gente trabalha com a questão do consciente, pré-inconsciente e inconsciente, a gente trabalha um conjunto de situações que a gente sabe que a parte consciente é só uma ponta do iceberg. O restante é simplesmente o que está abaixo dessa ponta do iceberg, o que faz com que a gente não tenha determinados conhecimentos que possam nos render uma boa interação com a equipe. Eu vou só... Então vamos lá. O que vem a ser o id, o ego e o superego? O id, ego e superego é uma definição da psicanálise. Essa definição da psicanálise é feita através do professor Freud. E Freud ele diz que dentro da questão da psicanálise,
O id é a identidade mais primitiva ou a parte mais primitiva do ser humano. É uma parte tão primitiva que o id ele não leva em consideração determinados conceitos de limitação. Então, ele não tem limite. Ele é um caos, não é? Ele é constituído através do caos. Então, o id, na verdade, é o nosso ser ou a nossa parte inconsciente mais primitiva. Quando você adiciona ao id o ego, você está trabalhando com o eu. Esse constituído que está falando para vocês é o eu. O eu, ele é o intermediador. Ele é uma parte da psique que ele freia o id, porque o id é o caos, ele não enxerga limitações, ele não prevê limites. Ele é a parte primitiva que quer o que ele quer. Ele não tem um discernimento de saber aonde é que para o dele, inicia o do outro. O eu não. O eu, ele é o que se apresenta. Ele é o que nós nos mostramos aos outros. Enquanto o superego, né, que está acima do ego, são os nossos conceitos de limitações. Então, na psicanálise, Freud costuma dizer o quê? Que nós construímos o nosso ego baseado no superego dos nossos pais ou dos nossos tutores, né? Eu estou falando de pais, mas entendo que as pessoas que nos criaram nos dá a formação do nosso ego através do superego dessas pessoas, que são as nossas limitações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Acontece que a psicanálise de Freud para cá deu uma evoluída muito grande. Outros autores começaram a pesquisar em cima desse conceito do conhecimento do outro. E foi percebido que, além de ter o id, o ego e o superego, nós chegamos ao conceito do alter ego. E o que vem a ser o alter ego? O alter ego é uma outra construção, é um outro eu que é constituído de outras limitações que não está associado às limitações da minha criação. Ou seja, essa parte de limitação ela não foi dada pelos meus pais, não foi dada pelos meus tutores, mas sim fez com que eu criasse uma outra identidade de limitações para que o meu eu pudesse lidar melhor com uma outra situação ou com uma situação diferente daquela que eu estou acostumado a lidar. E aí eu vou trazer como exemplo alguns modelos de empresas ou alguns modelos empresariais. Como você já sabe, eu já disse no vídeo passado, eu sou policial militar, então eu trabalho na Polícia Militar de Pernambuco, eu sou sargento da Polícia Militar de Pernambuco, e dentro da minha vida militar, eu pude perceber que algumas pessoas, elas costumam de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua convivência, de acordo com a sua interação com as pessoas, criar um outro ser que não é aquele que é o dela. Quando você se identifica com a sua profissão, e é natural que nós nos identifiquemos com as nossas profissões, nós temos que criar um marcabouço que vai fazer com que você se interaja melhor com a sua empresa. Quando nós falamos de polícia militar, e aí nós falamos soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, tenente-coronel, coronel, que são as funções hierárquicas dentro da nossa corporação, nós verificamos que é criada uma outra identidade, uma identidade à parte, para que esse convívio possa interagir melhor. Claro que eu estou falando da Polícia Militar, mas entenda, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, uma empresa da Google, uma empresa, seja ela qual for, ela não precisa que você tenha essas limitações que foram dadas pelos seus pais. Mas você tem que cumprir as limitações e as regras que foram instituídas pelas empresas. Então, as empresas têm as suas normas, as suas regulamentações, e você precisa se adequar à empresa. A empresa não vai se adequar ao funcionário. O funcionário é que tem que se adequar à empresa. E é aí onde começa a questão da situação conflitante. Muitas vezes, por criar
um alter ego, e esse alter ego começa a entrar em conflito com o seu superego, o seu ego começa a entrar numa situação conflitante. Então você tem uma situação conflitante justamente por quê? Porque o seu alter ego, ele é constituído das suas limitações que foi lhe repassado durante a sua criação, enquanto o seu alter ego é uma outra questão situacional e eles se conflitam entre si. Então, essa situação conflitante vai fazer com que você possa destoar um pouco da questão da situação da empresa, não é? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, né? Aí eu vou contar algumas determinadas situações. Quando você tem uma pessoa que ela se identifica com o seu eu pessoal e depois com o seu eu profissional, você tem uma pessoa que ela se resolve muito bem dentro do seu ambiente funcional e não funcional. Lembrando que o seu ambiente funcional é o seu ambiente da casa, o seu ambiente funcional é aquele ambiente do lar, o seu social. E o seu não funcional é o da empresa, porque você criou uma outra identidade para poder trabalhar naquela empresa. Quando a sua identidade pessoal passa a ser a identidade da empresa e você passa muitos anos trabalhando, constituindo essa identidade profissional, qualquer desconstrução dessa identidade profissional vai gerar um conflito de você com você mesmo dentro da empresa que você trabalha. E muitas vezes isso não é percebível ou perceptível. Não é perceptível. Um bom gestor de recursos humanos, ele vai poder observar determinadas mudanças comportamentais que estão ligadas justamente a esses conflitos das identidades do superego e do alter ego. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, sem citar nomes, mas uma questão apenas de cenário para que você possa entender. Imagine que na Polícia Militar eu tenho um oficial que ele viveu a vida toda dele no interior. Então ele já constituiu a sua identidade como policial militar e além disso ele trabalha numa cidade do interior que tem características diferentes da capital. E aí de repente eu chego para esse oficial e digo, olha, tu vai ter que trabalhar na capital, tu vai ter que se deslocar para a capital, ou seja, toda a estrutura familiar dele, toda a estrutura convencional que lhe dá suporte emocional ficou no interior até que ele possa se ajustar nesse novo cenário chamado capital. Quando chega na capital, ele vai trabalhar com uma equipe que tem um ritmo completamente diferente daquele ritmo que ele tinha antes. Então, a identidade dele já começa a entrar numa situação conflitante. Por quê? Porque ele começa a se sentir desprivilegiado pelo fato dele ter um querer de ficar no interior e de repente esse querer foi retirado dele. Ele agora está no local onde ele não quer estar, trabalhando com pessoas que ele não quer se sociabilizar, e isso começa a causar um conflito institucional dentro da pessoa. Não que a empresa tenha criado esse conflito institucional, mas dentro dele, ele criou uma identidade dentro da instituição e essa identidade dentro da instituição começa a se tornar conflitante. E quais são os danos que isso pode trazer quando a gente fala do trabalho em equipe? Imagine que eu tenho uma pessoa que não quer estar ali, não quer trabalhar naquele serviço, não quer estar dentro daquele cenário. Acontece que eu preciso dele trazer resultados positivos para a empresa. Essa empresa chama-se Polícia Militar. E a Polícia Militar precisa que ele traga alguns resultados positivos. Acontece que ele começa a ter dois tipos de atitude, dois tipos de ação. Ou ele é aquele cara que vai deixar tudo para lá, não, deixa rolar, não, a gente vai conforme a música, não, a gente vai trabalhando aí de acordo com o ritmo. Vai chegar um momento em que ele vai ter que demonstrar competências.
E se ele não demonstrar competências, ele vai colocar em xeque a credibilidade dele. Como ele começou uma relação de trabalho conflitante com o pessoal da sua equipe, o pessoal não entendeu em que ritmo ele vai funcionar, e a partir desta cobrança, ele vai mudar o ritmo de funcionamento daquele trabalho, ele vai gerar um conflito com as pessoas que ali trabalhavam. É claro que se uma pessoa precisa do chefe para direcionar determinadas ações e o chefe não toma posicionamento nenhum, algumas pessoas vão estranhar e outras vão se colocar numa situação de conforto. O chefe não quer nada, então eu também não vou querer nada, para mim está tudo certo. Acontece que quando o problema for gerado, quando o problema acontecer, essas pessoas que se eximiram de poder trazer um resultado positivo vão entrar neste mundo conflitante vindo desse chefe. E aí essa cadeia de comando começa a fazer com que aqueles que são mais inferiores dentro da hierarquia sofram uma ação repressiva para poder criar uma produtividade, né? É claro que nem todo o cenário mostra isso, mas eu posso ter um direcionamento desse cenário. Quando você tem dentro de uma equipe pessoas que criaram a sua identidade voltada para a empresa e a empresa não atinge, não suprime as expectativas dessa pessoa, acaba que essa situação conflitante vai mexer um pouco nessa identidade funcional que ele criou, nesse superego. Onde é que o alter ego entra nessa forma? O alter ego, ele está protegido. Ele está protegido porque é esse eu, esse arcabouço de eu que existe dentro dele, vai fazer com que seja o porto seguro dele recomeçar as suas relações, que são sociais. Por isso a necessidade de se criar essa outra identidade para que dê um suporte nessa identidade, fazendo com que isso não entre em conflito com o seu eu social. Por que nós começamos lá atrás falando sobre verdades absolutas e verdades relativas? E aí você que não viu a nossa live da semana passada, você pode entrar lá no IGTV ou pode entrar no nosso history lá, que nós temos lá gravado a nossa primeira live da semana passada, que foi justamente mostrando como é que essas verdades influenciam dentro da tomada de decisão. Você sabendo como é que funciona a dinâmica dentro do cérebro, voltado para a questão da construção das verdades para cada ser humano. E sabendo que dentro da psicanálise ele traz à luz do conhecimento a questão do id, do ego e do superego, você vai saber que o ego é um eu negociador e tem o alter ego, que é a construção de uma identidade. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imagine que dentro de uma empresa, eu tenho uma pessoa que sempre trabalhou na empresa, ela constituiu a sua identidade dentro da empresa e de repente ele resolve vir para o mundo religioso. E ele criou uma identidade no mundo religioso. Então ele frequenta a igreja, ele tem uma posição dentro da igreja, ele lidar com pessoas da sua religião, que faz com que a sua sustentação de fé seja a sua verdade absoluta, que a gente já falou no vídeo passado. E de repente o que é que acontece? Esse ser religioso começa a entrar em conflito com esse ser profissional, fazendo com que esses mundos acabem se chocando e aí ele comece a confundir a identidade funcional com a identidade eclesiástica. E isso traz um prejuízo muito grande, porque você começa a verificar que há um tipo de pessoa dentro da sua equipe que ela não funciona para a empresa, ela funciona para o seu momento de fé. Então é hora de você restabelecer o contato dessa pessoa com a empresa, fazendo com que ela verifique qual é o papel dela dentro da empresa, o que é que a empresa precisa que ele traga para melhorar essa produtividade,
fazer com que ele entenda como funciona a empresa e quais são os objetivos da função dele dentro da empresa. Esses mundos, quando se chocam, esses mundos, quando eles se conflitam, você acaba perdendo um pouco do conceito real de você ter uma posição dentro da sua empresa. A criação dessa identidade, muitas vezes, ela é feita de forma subliminar. Você não entende que você está construindo essa identidade. E aí, muitas vezes, por não entender que você está construindo essa identidade, você acaba achando que a sua identidade é o seu alter ego, sem saber muitas vezes que a sua identidade verdadeira é o seu superego e não o seu alter ego. O que é que nós podemos fazer para evitar esse conflito? Primeiro, se conhecer dentro deste cenário. É importante você saber que, quando você se conhece, você sabe até onde você pode ser prejudicado, até onde você pode se prejudicar se você não tomar uma decisão para poder dar um norteamento para a sua vida profissional, para a sua vida funcional. E aí, o seu RH, o seu recursos humanos lá, o seu diretoria de gestão de pessoas, ou seja lá como a sua empresa assim chama, vai poder trabalhar juntamente com você a questão da resiliência funcional. A resiliência funcional vai fazer com que a empresa tenha arcabouço para lhe trazer de volta para esse funcional, ok? E como é que ela pode fazer isso? Através de pessoas voltadas para recursos humanos. Um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um terapeuta funcional, um terapeuta de escuta. Então, todo esse arcabouço tem que ter dentro do setor de recursos humanos para que você possa, através de uma análise fria, e por que essa análise tem que ser fria? Voltamos lá novamente para o vídeo passado, quando a gente falava de verdade absoluta e verdade relativa. Quando o meu emocional se envolve com o emocional do outro, dificilmente eu vou poder enxergar a necessidade daquele outro de poder melhorar, ou da necessidade dele ter que melhorar para a empresa, para ele e para aqueles que estão junto deles. Então é muito importante que o chefe olhe o seu subordinado também como objeto de estudo, a ponto de chegar para ele e dizer, olha, você vai ter que ser encaminhado por recursos humanos, você vai ter que fazer algumas sessões de psicanálise, você vai ter que fazer algumas sessões de terapia, você vai ter que ser encaminhado ao psicólogo. E o que a gente vê nessa situação? E aí eu volto novamente para a minha empresa, que é a Polícia Militar. Você pega um jovem que vem da sociedade, né? O jovem ele tem uma criação voltada para a sociedade onde ele vive, a comunidade onde ele convive, e de repente você é extraído daquela situação para uma situação do militarismo, que tem hierarquia, disciplina, tem todo um arcabouço que você não está acostumado a lidar. E a partir dessa hierarquia que existe dentro da corporação, que é uma hierarquia completamente diferenciada, você ainda tem que preparar esse jovem para que ele tenha um treinamento, e esse treinamento é um treinamento voraz, para lidar com situações adversas. Você acabou de criar o soldado João, o soldado Pedro, o soldado Manuel. Toda essa situação é feita através de um laboratório. E esse laboratório é feito dentro das escolas de formação. A partir do momento em que você retira esse homem da escola de formação e coloca ele num batalhão e ele começa a operar, ele vai para uma situação real. E muitas vezes essa situação real, de forma repetitiva, né? Abordagem de forma repetitiva, tiroteio de forma repetitiva, situações de risco repetitivamente, vai fazer com que esta pessoa
comece a entrar em situação de alerta contínua. Mesmo ele saindo de serviço e entrando no seu momento de folga, ele vai continuar sempre nessa tensão contínua, o estresse contínuo. O que pode acontecer com este policial? Ele não tem tempo de fazer a resiliência. O superego dele começa a deixar de ser visível para ele e aquela identidade que ele criou, chamada de alter ego, começa a assumir essa posição do superego. E aí o ego, que é o nosso negociador, não é? O ego, que é o nosso negociador, se ele começar a negociar com o superego ou com o alter ego, você tem a sensação de ter um limite que você não pode ultrapassar. Mas quando o ego ele começa a deixar de negociar com o superego, quando ele começa a deixar de negociar com o alter ego e começa a negociar com o id, ele vai para a forma mais primitiva, para a forma mais base do psique. E essa forma do psique, que está lá embaixo, está na parte mais primitiva, ela não tem limite. Então você começa a perder determinados limites na hora de você fazer uma ação. Então, muitas vezes o que acontece é justamente a falta desse conhecimento vai fazer com que você ache que todo o comportamento ele passou a ser um comportamento nocivo a partir do momento em que existiu o dano que precisa ser reparado. Só que quando esse dano chega, a pessoa já vem dando sinais progressivos de que aquela situação vai acontecer. É essa situação que vai acontecer, que a gente não consegue enxergar de imediato, que faz com que nós olhemos os servidores apenas com a situação punitiva. Então, ele cometeu um delito, ele precisa ser punido. Mas, se eu pudesse observar a minha equipe e saber que existe uma pessoa dentro da minha equipe que está negociando com o seu id, com o seu eu mais primitivo, ele está deixando algumas ações de emoção de lado, como o desprezo pelo outro, não é? O desdém pelo colega, o desdém pelas capacitações, o desdém pelas orientações. Então está na hora de verificar com quem esse ego está sendo negociado. Se esse ego estiver sendo negociado com o superego ou com o alter ego, eu consigo fazer um ajuste dentro da questão de punição e compensação, né? Recompensa, punição, de uma forma branda, para que a pessoa possa entender qual é a posição dele dentro da empresa. Acontece que quando essa negociação ela deixa de acontecer com o superego ou com o alter ego, e ela começa a fazer negociação com o id, que é o eu mais primitivo, então aí já é uma situação de um encaminhamento mais profissional. É hora de parar esse servidor, fazer com que ele seja encaminhado a uma psicanálise, fazer com que ele seja encaminhado a um psicólogo, por que não, se for o caso, identificar que ele precisa de um acompanhamento de um psiquiatra, a fim de que ele não atinja uma negociação direta com o id, porque se o id for atingido, ele vai pegar qual é o pior dos dois negociadores que estão aqui em cima, se é do superego ou do alter ego, e vai jogar para o ego para que ele resolva as situações de conflito. E se isso acontecer, as respostas não serão positivas. Você não terá uma resposta positiva para que você tenha um resultado muito bom nas soluções de conflito. Lembrando que as empresas que trabalham com atendimento ao público, seja ele interno ou externo, também passa por essa situação. Se você tem um chefe, que esse chefe ele está dentro deste conflito consigo mesmo, ou seja, ele não consegue entender
em que parte das funcionalidades da psique ele está funcionando, ele precisa de alguém acima dele que chegue e diga, ó, tá na hora de parar, vamos conversar aqui com um profissional para que você se entenda e para que eu também possa ter um acompanhamento profissional que me dê um suporte para eu poder melhorar a tua qualidade de vida, e melhorando a sua qualidade de vida, eu também vou melhorar a qualidade dos serviços prestados para a empresa. Então, assim, o objetivo dessa live é justamente entender como é que a psique, como é que Freud, dentro da sua aplicação do id, do ego e do superego, ele nos dá uma dimensão de como nós podemos ajustar os nossos componentes de equipe, entendendo quais são as situações conflitantes que eles estão passando dentro da questão da empresa e voltado para a questão de produtividade. Entendeu? Então, assim, essa é a forma que eu tenho de levar para vocês uma parte teórica bem básica, né? Claro que se você for estudar, se você for parar para estudar o que é id, o que é ego, o que é superego, né? A situação de como a psique ele associa o id, o ego e o superego ao consciente, pré-inconsciente ou pré-consciente e inconsciente. Saber que a nossa parte da psique que mais está escondida, que mais a gente não conhece, é o nosso id, ou é a nossa a parte da psique que é mais intrínseca, que é o inconsciente. Quando você está com raiva, você negocia muito com o seu id, você deixa de negociar com o seu superego, com o seu alter ego, o seu eu passa a ser o seu eu mais primitivo. Por quê? O objetivo do nosso cérebro é nos proteger e nos proteger emocionalmente. Então, essa parte da proteção emocional faz parte também da nossa construção do cérebro. E é justamente por isso que nós precisamos ter esse arcabouço para poder aprender a trabalhar com nossas equipes, com os nossos pares, com os nossos superiores e com os nossos subordinados. Deixa eu só perguntar, que hora, Jonathan? Jonathan? Jonathan não está comigo. Jonathan? Bom, estou sem hora agora, né? Então, assim, eu acredito que essa conversa já foi o suficiente para que a gente pudesse entender como funciona. A hora? 9 horas? Então a gente tem um tempo ainda aí para conversar sobre a equipe. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser interagir, vocês podem ficar à vontade. Se eu souber responder, eu vou... Obrigado aí, né? Credimonte aí me dizendo na hora. Credimonte, obrigado aí pela participação. Ok? Então, assim, professores também, aí minha amiga Credimonte entrou agora, né? Os professores, eles lidam muito com essa situação em sala de aula, principalmente quando você trabalha com pré-adolescente e adolescente. Os adolescentes, eles... Obrigado aí, meu amigo hacker, né? Nosso convidado aí, o hacker que está entrando aí pela primeira vez na nossa live. Então, veja, o adolescente, ele está nessa construção conflitante, e é conflitante justamente por quê? Porque ele já passou da primeira infância, já passou da segunda infância, ele está entrando na terceira infância e saindo dela para a adolescência, né, que são aqueles adolescentes de 10 até 18 anos. E esses adolescentes, eles estão em contínua construção formal. Então, o seu superego, ele tanto negocia com a questão da família, dos nossos tutores, quanto também dos nossos professores, da escola, dos amigos. Então, tudo isso faz com que você, com que você entenda a questão dessa construção do id, ego, superego voltado para equipes. Uma outra coisa interessante é você entender a questão do estudo de movimento.
não é somente o id, o ego e o superego que vai fazer com que você tenha esse poder de observação. Às vezes a movimentação de massa também é importante. Existem alguns estudos científicos que falam sobre a questão da construção da movimentação de massa. E como é que funciona essa movimentação de massa? Você tem uma equipe que está trabalhando com uma finalidade. Eu tenho uma finalidade para que aquela equipe seja atingida. Eu tenho um propósito para que aquela equipe atinja um serviço, um produto ou um processo. E dentro dessa equipe eu percebo que alguém não se entrosa muito bem na equipe. Ele não está incluído dentro da equipe, ele não interage com o pessoal da equipe, ele não tem a mesma linguagem que o pessoal da equipe. Então isso são indicadores de que essa pessoa precisa do olhar do chefe para trazer ela para a equipe ou então para substituir. Já aconteceu por diversas vezes, né? De eu ter que ser escalado para trabalhar numa equipe que eu não queria trabalhar ali. Acontece que a forma como nós trabalhamos, e aí é importante reconhecer isso, foi uma forma assim muito honesta. Nós chamamos o pessoal da equipe, interagimos com o pessoal da equipe e aí nós dissemos, olha, nós estamos aqui com o objetivo disso, cada um vai fazer isso, o que é que você faz melhor, o que é que você faz pior, o que é que você gosta de fazer, o que é que você não gosta de fazer. E olha, tem momentos que você vai fazer coisas que você não gosta de fazer. Mas infelizmente o serviço tem que ser feito. E como o serviço tem que ser feito, ele vai se adaptar ao serviço, trazendo o arcabouço que ele tem para poder fazer com que ele trabalhe melhor algo que ele não goste de fazer. Então, todas essas construções, todos esses movimentos, vai fazer com que você possa interagir melhor com a equipe na melhor tomada de decisão. Só lembrando para vocês, né, que tudo isso que eu estou falando nesses vídeos, são assuntos satélites do curso de microexpressões. Hoje, nós temos o curso de microexpressões lá no www.jus21.com.br. Eu vou repetir, www.jus21.com.br. E lá você vai ter acesso a um curso de microexpressões faciais. Quando a gente vai para o curso de microexpressões faciais, nós temos uma ferramenta para identificar discursos falseados. Muitas vezes o problema de você não reconhecer um discurso falseado é que no seu momento de reconhecer sua equipe, você deixou de ter algumas informações. Lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre verdades absolutas e verdades relativas. No vídeo de hoje nós trazemos o que? O conceito da psique de id, ego, superego e alter ego na melhoria dos resultados de uma equipe. O próximo vídeo vai estar uma continuidade desse assunto, mas que trará para nós aqui, porque eu também estou aprendendo, cada vídeo que eu faço desse eu também trago um aprendizado para mim, de quais são as ferramentas que eu preciso para melhorar o desempenho da minha equipe para que eu possa trazer um resultado positivo. E hoje o mercado de trabalho ele entra numa disputa muito ferrenha. Muitas vezes você conhecer a equipe, saber em que ponto você pode cobrar um pouco mais as questões das recompensas, saber que a negociação da psique, da sua equipe, ela tem que estar direcionada para um bom resultado, faz com que você tenha o poder de observar melhor a equipe que você trabalha. Lembrando que o que é que deve ser evitado? Fazer com que a pessoa tenha o seu ego negociando com o seu id. Se você tiver um ego negociando com o seu id, você não vai trazer soluções positivas. Imagine que você está sentando num cavalo. Você está no cavalo, certo? E o seu cavalo é o seu id. O id, ele quer correr, ele quer fugir.
Você é onde mostra as regras. Você é o cavaleiro. Você é onde vai dar as regras. Então você é o superego. Você é quem vai dizer se solta um pouquinho, se aperta um pouquinho, se ele deve correr, se ele não deve correr. E as rédeas são o seu ego. O seu eu, na verdade, são as rédeas. E as rédeas ele controla o id e o superego. E aí acontece o seguinte: se você perder o controle das rédeas, não é o cavaleiro que vai tomar conta da situação, é o cavalo. O cavalo ele vai sair em disparada, ele vai fazer o que ele quer e muitas vezes não dá tempo do cavaleiro tomar uma ação que seja uma ação mais, como é que eu poderia dizer, de conter o cavalo. Muitas vezes o cavalo sai disparado e acaba derrubando o cavaleiro. Então é justamente essa percepção que você vai ter no seu trabalho, na sua equipe. E outra coisa também, você como gestor, não é interessante criar situações conflitantes dentro de uma equipe que já vai exercer um trabalho, que já vai executar um trabalho com uma carga emocional muito grande. Então vamos imaginar que eu estou com uma equipe de policiais e nós vamos fazer abordagem no local de risco e eu começo a instigar esse pessoal. Olha, eu estou aqui para cobrar e tome cuidado, e eu vou prender, eu vou punir, pai, então você já tem uma carga emocional muito grande, você acaba aumentando essa carga emocional. Isso pode fazer com que essa negociação da psique fique voltada mais para o id e o id não tem freio. Acontece também que, como a situação de risco pode fazer com que o ego negocie com o superego, e esse superego está preparado exclusivamente para se defender, você tem uma pessoa que na hora de entrar numa ação, a coisa entre o superego e o id seja tão conflitante que ele trave. Então existem pessoas que numa tomada de decisão, numa situação mais de risco emocional, elas travam. E por que elas travam? Elas travam justamente porque o ego não conseguiu negociar com o id e com o superego. Ele não sabe o que fazer. Então isso faz com que as pessoas sejam levadas a uma questão de carga emocional muito grande, e essa carga emocional faz com que as pessoas travem, ok? Então, essa é a mensagem que eu tenho aí para todos que participaram. Eu agradeço a participação de todos que entraram até agora. Né? Eu disse que não iria falar fora do necessário. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer a pergunta. Se eu souber responder, eu vou ter o maior prazer aqui de responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para que eu possa levar aí a resposta para vocês. E aí eu vou dar aí uns 3 ou 4 minutos para ver se aparece alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade. Se não, esse é o meu recado que eu tenho para vocês. Esse é o recado que eu gostaria de dar nessa live de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí as informações, né? Trazendo para sua realidade funcional, independente que você seja partícipes de uma equipe, ou que você seja chefe de uma equipe, ou que você seja simplesmente um recrutador para formar equipe, né? E a gente fala simplesmente como se fosse fácil você recrutar alguém para participar de uma equipe. Essa live vai ficar gravado aqui no Instagram para que as pessoas possam ver. Divulguem aí com os amigos de vocês para que a gente possa ter uma quantidade de acesso interessante, para que a gente possa continuar com as nossas lives. E quem quiser falar comigo no privado, quem quiser mandar uma mensagem para mim, fiquem à vontade. Quem não tem o meu celular, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Pronto, tá aí o meu celular. Quem quiser passar uma mensagem pode ficar à vontade. E vou terminando por aqui. Já vi que ninguém precisou fazer aí perguntas. Se quiserem alguma coisa, e lembrando o seguinte, né? O objetivo dessa live é trazer
assuntos satélites do curso de microexpressões faciais. Muitas vezes o curso de microexpressões faciais ele necessita de uma carga de conhecimento extracurricular para que a gente possa complementar as informações do treinamento. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação de todos. Agradecer ao pessoal que entrou aí, Lailson, Cleide Monte, meu amigo Hacker, que eu conheci agora há pouco, né? Menezes, Coronel Menezes, ok? Albino também entrou aí. José Paulo, Cleide, Midian, Selmo, ok? Rogério, todos que entraram aí e participaram aqui da minha live, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Até o próximo vídeo, que nós estaremos juntos e espero contar com vocês. Então, até logo e até a próxima.